Você é o espelho da sua mãe? Como assim, Carol? O espelho da minha mãe? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então já se inscreve, curte, porque você já sabe o que vai te esperar aqui nesse conteúdo. Eu sou a Carol, a filha. Estamos aqui com... Lili! A mãe! Tão natural quanto a luz do dia. Gente, eu tô trabalhando da parte artística, tá? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, mãe, espelho. O que isso tem a ver? O que tem a ver essa frase que eu comecei agora pra gente estar aqui discutindo um pouco sobre isso, dona Liliane? Então, é interessante como eu tenho duas meninas em casa. Eu tenho a Carol, que tá com 18 anos, e a Sofia, que tem 9 anos. E o que eu percebi em duas filhas bem diferentes, em tempos diferentes, gerações diferentes, e na minha relação com a minha mãe também. Então, acho que eu fiz essa volta ao passado para observar tudo isso, para falar sobre essa parte do espelhamento. É interessante, Carol, que as pessoas não percebem o quanto é que isso acontece, assim, principalmente pela figura feminina, não só para a menina, mas para o menino também. Porque até os 2 anos, a relação ela basicamente entre mãe e filho. Sim. Seja na gestação e depois na amamentação. E o pai, ele começa a ser uma figura importante quando começa o desmame. Por isso que é muito importante, seja na gestação, seja na amamentação, a criança está adaptada à voz do pai. Como assim, Liliane? Me explica. A Carol, por exemplo, na gestação dela, ela quase não teve a presença do Henrique, porque ele viajava muito, a gente ainda não estava tão solidificada a nossa relação. Então, ela teve mais contato comigo. Até os 2 anos, a Carol praticamente assim, ela teve presença muito forte só minha. Liliane, mas isso é ruim ou bom? Na minha percepção, ruim. Por que é ruim? A Carol, ela hoje, eu quero até que você comente sobre isso, Carol, como foi muito forte o meu espelhamento nela. Então, hoje a gente trabalha muito inclusive nesse momento agora aqui que a gente está fazendo esse podcast. O que a gente está fazendo? A Carol está vindo para São Paulo, ela está mudando hoje. Amanhã eu deixo ela aqui, já volto lá para Santa Catarina e vou cuidar lá da minha vida com o Henrique, e ela vai estar tocando a vida dela sozinha aqui. É a primeira vez em 18 anos que a gente está fazendo isso. Então, a gente está cortando literalmente o cordão umbilical hoje, nesse momento que a gente está gravando. E lá atrás, aos 2 anos, a gente teve essa conexão forte demais. E como isso pode prejudicar? Talvez seja o seu caso hoje. Talvez seja o caso de muitas mães solos. Mas Liliane, eu sou pai e mãe. Não tem como. Não tem como. Mas a figura masculina não é tão importante. Eu vou te provar que é. Tanto para a mulher, para a criação de uma menina, quanto para a criação de um menino. Exatamente. É muito importante a figura paterna. Você sabia que mais de 80% da população ela tem problema diretamente com a paternidade? Vamos falar sobre isso aí, Carol? Vamos falar sobre isso agora. E aí, gente, por que é mãe, você tá sendo... Ou, no caso... Vamos pegar assim. Hoje, você aí, jovem que tá me escutando, como eu falo pros jovens, né? Você começa a pensar, por que eu tô fazendo as escolhas que eu tô fazendo? Por que eu tô seguindo, talvez, essa carreira? Por que eu tô pensando em fazer essa faculdade? Ou por que, na realidade, eu não estou pensando em nada também? Porque tem essa opção de não tô querendo. Por que eu só jogo videogame? Gamifico? Por que eu tô fritando meu cérebro? Então, com 15 anos, por exemplo, eu tava nesse de... O que fazer da nossa vida, afinal de contas, né? E aí, gente, quando a gente para pra ver sobre esse pilar de espelhamento, o que acontece? Nós, filhos, independentemente da sua idade, todo mundo aqui é filho, né, gente? Se alguém não for filho, é meio bizarro. Olha pro seu umbigo. Por quê? Se você é filho, você já entende que você, quando nasce, independentemente se você tem pais biológicos ou você é adotado e tudo mais, o nosso inconsciente, ele quer o tempo todo, adivinha, doar coisas pro nosso pai. Por quê, gente? O nosso pai e nossa mãe nos deram a coisa mais preciosa nas nossas vidas, que é literalmente a nossa vida. Então, como o pai e a mãe deu uma vida pra gente, a gente quer inconscientemente retribuir isso de qualquer maneira. Gente, inconscientemente. Isso é muito importante deixar claro, porque a maioria das pessoas, elas interrompem a gente ali e falam assim, mas eu não tenho problema com isso. Entendeu? Mas isso é inconscientemente. Ou seja, você quer doar.
Então, você quer retribuir. Então, por isso que muitas vezes você quer só ser amado, você não quer decepcionar seus pais, você não quer fazer várias coisas pra não romper isso, porque você quer o tempo todo dar, porque ele deu a maior coisa dessa vida, que foi literalmente a vida. Então, inconscientemente, você quer retribuir. E aí você acaba retribuindo em não posicionamentos ou em enfrentamento e várias outras coisas assim que você tá retribuindo isso inconscientemente. E aí, quando a gente pega sobre o espelhamento, é que talvez hoje você esteja vivendo na fase de eu vou fazer isso por conta dos meus pais. Ou eu vou deixar de fazer isso por conta dos meus pais. Ou seja, ou tem duas ações para o que você pode estar vivendo hoje. Ou você está repetindo exatamente o que seu pai faz, ou você está fazendo completamente o oposto. Isso, se você não souber desse conteúdo nem nada, tem aquelas pessoas que já conhecem, que já entenderam, que já tiveram consciência, aí você já começou a mudar certos comportamentos. Mas hoje, se você nunca escutou sobre isso, começa a ver. Tem posicionamento, tem algumas situações na sua vida que você vai fazer exatamente igual aos seus pais. E tem outras que você vai fazer completamente o oposto. E por que que isso acontece? Porque, gente, ou você repudiou uma ação do seu pai. Por exemplo, minha mãe chega... Vamos pôr aqui. Minha mãe chega e... Vamos colocar no assunto do vídeo anterior. Minha mãe chega quando eu tinha lá 13, 12 anos e aí gritou, falou alguma coisa ali no perfil de autoritarismo que a gente falou nos dos vídeos atrás. E aí inconscientemente, eu vou e falo, cara, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. E aí lá na frente eu vou e sou permissiva com os meus filhos. Eu deixo eles fazerem o que eles quiserem, não dou limite, porque, não vão gostar de mim e por aí vai. Então eu fiz completamente o oposto. Ou... Minha mãe chegou, fez a mesma ação comigo, e eu lá com os meus filhos no futuro, vou e faço a mesma coisa com os meus filhos. Porque deu certo, eu sobrevivi. Porque deu certo, eu sobrevivi, então não tem problema eu gritar aqui, ou esgoelar meu filho, ou dar um pequeno lesionamento, assim. Puxar a orelha. Então. Beliscão. Ou seja, sem você ter notado, ou você fez algo extremamente parecido, ou você fez extremamente o oposto. E aí, quando a gente fala sobre espelhamento, é você começar a identificar. Porque ela falou sobre aonde vem surgindo isso. Infância, adolescência, várias coisas. Por exemplo, na infância, ela falou sobre a conexão. No período de jovens, que era o caso que a gente viu quando eu tava lá com uns 12, 13 anos, que foi o quê? Por conta dessa conexão e tudo mais, no meu inconsciente, lembra que eu queria retribuir, o espelhamento era muito grande. Então, eu queria agir ou ter comportamentos semelhantes ao da minha mãe. Só que adivinha, lembra lá dos perfis? Minha mãe é influente e dominante. Eu sou estável e influente. E aí, lembra que a gente tá falando aqui de ferramentas para te auxiliar. Tem várias outras que a gente pode estar falando também no futuro. Mas isso é só para ter um parâmetro para você identificar ali o seu comportamento. Então, como eu vi que meu comportamento era mais sobre paciente, escutar, comunicação, tudo mais, então não tem como ali eu ter um posicionamento contrário do meu, que era no caso dominante. Que é aquela de preza o resultado, preza execução, preza isso, preza aquilo. E aí eu tava agindo da mesma maneira que minha mãe e eu tava ali, adivinha, saindo da minha essência. Então, quantos de vocês hoje estão escolhendo profissões, estão escolhendo faculdades, estão escolhendo coisas do dia a dia baseado naquilo que querem entregar para os pais, não aquilo que realmente você quer para a sua vida? E aí vem o posicionamento. Você, primeiro, antes de posicionar, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber o que se passa dentro da sua cabeça, quais são seus dons, suas habilidades e tudo isso. E aí, quando você começa a compreender isso, que foi o processo que eu fiz, aí você vai começar a se posicionar e aí você vai começar agora a ter os resultados que realmente você quer. Então, não tem como eu querer ter um posicionamento ali de... Tem como, gente. Treinando, mas eu tô falando assim no natural. Minha mãe pode falar justamente agora sobre essa diferença para você ter um parâmetro maior para você compreender o que a gente tá falando aqui. Pode? Não, e é interessante essa questão do espelhamento, principalmente a projeção. Por muito tempo, eu quis projetar na Carol uma menina perfeita, assim também como a Sofia. Eu tava fazendo a mesma coisa com a Sofia, a Carol ali, como eu falei para vocês, há uns 5, 6 anos atrás, então a Sofia deveria ter uns 4 anos e a Carol uns 14 anos. Então, e ali eu estava fazendo as projeções. A Carol vai falar tantas línguas. A Carol... E aí, enchia ela de muitas atividades. Eu não parava e perguntava, Carol, você quer essa atividade? Você quer essa outra atividade? Então, ela fazia taekwondo, ela fazia... Teatro, musicalidade, dança, enfim. Ela foi fazendo um monte de... Dança não deu muito certo não, tá, gente? Nem cantar, gente. Não queira... Enfim, vamos parar. Só quem vê os stories entende. Foi um investimento de 1 ano. Mas a gente descobriu coisas que você não sabe fazer. Mas aí eu quero dizer pra você que às vezes você tá ali... mas eu quero que ele se dê bem, Liliana, eu quero que se dê bem. Deixa eu te explicar. O amor incondicional, que eu já falei em alguns vídeos atrás, ele se trata justamente disso. É a gente entender quais são as habilidades e dons naturais que nossos filhos têm. Você ali estimular para que
eles aumentem mais ainda, por exemplo. Exatamente. Quando eu entendi que a Carol tinha esse perfil comportamental, que era o de estável e influente, eu comecei a observar, peraí, o que o estável tem de mais forte? A escuta. E o influente? O que traz? A persuasão, é a comunicação. Então a Carol, ela basicamente, ela não é de processo, ela é de pessoas. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu falei, então tá, a Carol... Aí eu comecei a fazer perguntas mais poderosas para minha filha e comecei a realmente a escutar e a entender o que era melhor para ela, porque a Carol não é a Liliane. A Carol também não é a Sofia e nem a Sofia é a Liliane. Então, assim, parem de comparar filhos. E pior, as filhas, elas não vão fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Porque a projeção é justamente, eu não consegui fazer tal coisa, aí eu não consegui, eu quero projetar nas minhas filhas. Tudo bem que elas são flechas e vão mais longe, mas é na direção que elas escolherem. Eu só vou impulsionar, que é o que eu estou fazendo agora aqui em São Paulo. O que eu posso fazer por ela? Impulsionar. Exatamente. E lembrar que você que está me escutando como jovem, em relação aos pais, é você identificar se você está fazendo esse padrão. De você querer fazer as coisas igual a sua mãe. Ou você querer o completo oposto. Para você também ver que, lembra, tudo é balanceamento. Quando eu falo aqui, por exemplo, eu entendi que pelo perfil, por essa ferramenta, eu consegui ver, mapear que algumas ações eu vou dessa maneira, então eu vou agir de maneira mais calma, eu vou agir de maneira mais para compreender, eu vou ter um tempo de resposta diferente. O que acontece? Eu compreendo como é que eu vou agir no meu natural, na minha essência. Só que eu posso treinar habilidades. Então, é você falar, Carol, meu Deus, eu descobri aqui, para quem fez, por exemplo, a análise lá na bio, falou assim, Carol, eu descobri que o meu é dominante. Significa que eu vou ser o tempo todo falar assim, executar e tal? Não. É você compreender e você agora ir para as outras habilidades. É você fazer duas coisas. É potencializar o que você tem. Então, o que você vai fazer com seu filho é o que você vai fazer com você mesma. E as que você não tem, você vai melhorar. Então, você pega aquilo. O que eu, Carol, tenho? O meu é o quê? Comunicação. Então, por isso que eu tô fazendo aqui. O meu é a parte de escuta. E por aí vai. Então, por isso que eu fiz teatro. Várias coisas para eu potencializar essas minhas habilidades naturais que eu tenho. E aí, qual é o que eu vejo? Carol, você não é tão boa, talvez, na execução. Porque você não tem um dominante. Então, o que acontece? Eu vou e treino a execução, que é o que eu tô fazendo há 2 anos. Então, Carol, você não tem um analítico. O que significa isso? Que você não tem uma parte de processo. Vamos treinar aqui também. Não significa que você vai ficar o tempo todo naquilo que você não é natural, mas você vai ter essas habilidades. Mas sempre você vai potencializar aquilo que você é. Então, se eu sou uma boa comunicadora, se eu sou uma boa pessoa que escuta ou paciente, o que eu faço? Eu vou juntar essas habilidades com o fato de executar. Então, vou vir aqui fazer execução. Eu vou processar. Então, aí você vai pegando Isso é coisas. Muito bom, porque às vezes a pessoa que está escutando a gente fala assim, Liliane, eu tenho dificuldade de começar. Talvez seja por conta do teu perfil. Você se conhecendo, você vai saber como se movimentar. Exatamente. Tá bom? E aí, Carol, vamos para a reta final. Falar sobre os acessos, né? Tem muita gente que já fez aí mentoria com a gente, tá? Agora a gente está disponibilizando essa nova oportunidade, né? Exatamente. Tudo que a gente está abordando aqui, igual eu falo, a gente aprofunda nas nossas redes sociais. Então, se você não segue... é só 0,1%, gente. Literalmente. Não é nada, a gente falaria sobre esse conteúdo, a gente faria uma formação, uma imersão de 7 dias no mínimo, para vocês terem uma ideia só sobre isso. O que significa? Quando você vai entrar nas nossas redes sociais, anacarolina.acb, que é o meu, ou da minha mãe, que é Liliane Castro V, porque lá a gente vai abordando alguns assuntos sobre isso. Tem as mentorias, que é o pessoal que aprofunda mais e tudo mais, que a gente vê isso tudo na prática e tudo mais. Só que aí tem também aquelas pessoas que querem acessar essa informação todos os meses, que é justamente esse acesso, tanto da minha mãe para os pais, quanto o meu para os jovens. Então, é um ambiente onde a gente vai trocar ideia, onde a gente vai falar sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, a gente vai falar sobre constelação, a gente vai falar sobre vários outros pilares, sobre a parte do desenvolvimento, da mentalidade, tudo isso, como jovem. O que significa a gente juntar ali e aprender através de filmes, através de séries, através de livros, pra gente fazer um grupo de jovens, pra gente adivinhar cada vez mais crescer. Por isso que o nome da mentoria é Construindo o Meu Futuro. Porque você tem que entender que quem constrói a sua realidade é você. E aí é colocar isso na prática. Por exemplo, como é que eu tô hoje aqui fazendo um podcast no negócio? O que eu fiz para chegar aqui? Ou o que minha mãe fez para estar aqui? Então, tem um passo a passo onde a gente vai colocando. Então, muitas coisas nos stories eu vou passando também, eu vou mostrando. Mas esses são só para pessoas que querem realmente aprofundar cada vez mais nesses tipos de conteúdo. Entendeu? É isso aí, gente. Vamos
fazer um replay aí, Carol. Fala de novo para quem que serve esse seu Construindo Meu Futuro. O Construindo Meu Futuro já são para jovens, porque esse não é o acesso. O Construindo Meu Futuro são para jovens que querem aprender mais sobre a identidade, sobre suas escolhas, sobre seus medos, sobre seu propósito e sobre o seu futuro. Então, é onde você vai ver suas habilidades naturais, seus dons, o que você fazer com isso, monetizar com isso, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, uma mentoria, como é que funciona? Eu falo aquilo que eu estou vivendo. Então, fora as formações que eu já fiz, que o pessoal da mentoria sabe quais são, mas o que acontece? Tudo que a gente passa aqui hoje são ferramentas que a gente utilizou. Tem uma coisa que quem conhece a gente pessoalmente ali, sabe que tudo que eu e minha mãe falamos é aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Senão a gente não tem embasamento, não sabe nem como falar. A gente nem consegue. Trava na hora que eu falo, putz, eu não sei como é que faz isso. Então, por exemplo... Nem inventamos de falar. Nem. E aí, o que acontece, então? Então, tudo que a gente coloca lá na mentoria foram coisas, ações que eu fiz na minha vida e que tô vendo que tá dando resultado. Tem algumas coisas que a gente vai lá e eu falo, cara, eu fiz isso e não deu resultado. Não funcionou nadinha. Mas é pra vocês terem uma ideia. Então, é a mentoria exclusiva para jovens que queiram se aprofundar nesses 5 pilares que eu falei pra vocês. É isso aí. É isso aí. Um beijo, gente. Até a próxima. E aperta joinha aqui, curte, pra você receber mais conteúdos da gente, tá bom? Tchau, tchau.